Victor Mature nomeou as pessoas que ele não quer em seu funeral. Victor Mature nasceu. Victor John Mature, em 29 de janeiro de 1913, em Louisville, Kentucky. Victor John Mature era filho de um imigrante suíço, Marcello Galindo Mature, um cuteleiro e afiador de facas bem-sucedido, e de Clara P. Mature, do Kentucky. Sua herança diversificada e sua criação na classe trabalhadora desempenharam um papel significativo na formação de sua personalidade centrada, mesmo depois de alcançar o auge do estrelato em Hollywood. O caminho de Mature para a atuação não foi fácil. Depois de frequentar o Instituto Militar de Kentucky e o Pasadena Playhouse, ele trabalhou em diversos empregos temporários, incluindo vendedor de geladeiras e encerador de pisos, antes de finalmente buscar uma carreira profissional de ator. Sua grande oportunidade surgiu quando foi descoberto por um olheiro de talentos de Hollywood durante sua época no teatro. Estreou nas telas em 1939. Mas foi sua atuação no filme de 1940, 1 milhão de anos antes de Cristo, onde interpretou um homem das cavernas pré-histórico, que o catapultou para a fama. Embora o papel exigisse mais fisicalidade do que diálogos, seu porte imponente e sua beleza rústica causaram uma impressão inesquecível tanto nos espectadores quanto nos executivos do estúdio. Ao longo da década de 1940, Mature tornou-se um dos galãs mais rentáveis de Hollywood. Sua versatilidade como ator permitiu que ele atuasse em uma ampla gama de gêneros, incluindo filmes noir, épicos bíblicos, musicais e dramas de guerra. Ele contracenou com algumas das atrizes mais célebres da época, como Betty Grable em Footlight Serenade, 1942, Rita Hayworth em My Gal Saul, 1942, e Hedy Lamarr em Sansão e Dalila, 1949. Este último filme, dirigido por Cecil B. DeMille, foi um dos mais populares de sua época e consolidou a reputação de Mature como astro de filmes históricos e épicos. Sua interpretação do lendário homem forte Sansão exibiu tanto seu físico musculoso quanto sua capacidade de transmitir conflito interno e paixão, características que se tornaram marcas registradas de sua carreira. Durante a Segunda Guerra Mundial, Mature fez uma pausa na carreira de ator para servir seu país. Embora inicialmente rejeitado pela Marinha devido ao daltonismo, ele persistiu e acabou se alistando na Guarda Costeira dos Estados Unidos, servindo a bordo do navio patrulha Storos e outras embarcações nos teatros de operações do Atlântico Norte e do Pacífico. Seu serviço militar foi motivo de orgulho pessoal e o ajudou a amadurecer, sem trocadilho, tanto como pessoa quanto como artista. Quando retornou a Hollywood após a guerra, trouxe consigo uma gama emocional mais ampla que acrescentou profundidade aos seus papéis subsequentes. Nos anos do pós-guerra, Mature continuou a assumir papéis mais complexos e exigentes. Uma de suas atuações mais aclamadas foi no clássico noir Kiss of Death, 1947, no qual interpretou Nick Bianco, um ex-presidiário atormentado, dividido entre o crime e a redenção. Sua atuação foi repleta de nuances e carga emocional, provando que ele era mais do que apenas um galã. Ele seguiu com atuações marcantes em O Grito da Cidade, 1948, e O Manto Sagrado, 1953. Este último sendo o primeiro filme lançado em CinemaScope. Sua interpretação de Marcelo Gallo, um tribuno romano que se converte ao cristianismo, demonstrou uma maturidade e profundidade que cativaram tanto o público quanto a crítica. Apesar do sucesso comercial, Mature frequentemente fazia piadas sobre suas próprias habilidades de atuação. Conhecido por seu humor autodepreciativo, ele certa vez disse, em tom de brincadeira, "Não sou ator, e tenho 64 fotos para provar." Essa modéstia o tornou querido por colegas e fãs, e refletia sua atitude realista em relação à fama. Ele nunca se levou muito a sério, uma característica rara em uma era dominada por estrelas com egos gigantescos. Na verdade, Mature possuía uma presença única em cena, uma capacidade de equilibrar dureza e vulnerabilidade, e um carisma sutil que permitia ao público se identificar até mesmo com seus personagens mais heróicos ou trágicos. Nos últimos anos de sua carreira, Mature gradualmente se afastou dos holofotes. Ele se aposentou parcialmente da atuação na década de 1960, embora tenha feito aparições ocasionais na televisão e no cinema ao longo das décadas seguintes, incluindo em After the Fox, 1966,
com Peter Sellers, e na comédia Firepower, 1984. Ele se contentava em levar uma vida mais tranquila, longe do ritmo acelerado de Hollywood, passando grande parte de sua aposentadoria em Rancho Santa Fe, na Califórnia. Devoto jogador de golfe e amante da natureza, Mature encontrou paz e realização fora da indústria do entretenimento. Victor Mature casou-se 5 vezes ao longo da vida, e cada relacionamento refletiu um período diferente em sua jornada pessoal e profissional. Sua vida amorosa era frequentemente tão colorida e complexa quanto os papéis que interpretava nas telas, e seus casamentos, embora variassem em duração e desfecho, deixaram cada um sua marca no legado do ator. Seu primeiro casamento foi com Frances Charles, em 1938. A união foi breve e acabou sendo anulada em 1940. Pouco se sabe sobre os detalhes do relacionamento deles antes de Mature alcançar a fama em Hollywood. Na época, ele ainda era um jovem tentando se firmar na indústria cinematográfica, e esse casamento precoce e fugaz é frequentemente visto como um deslize da juventude, e não como uma parceria duradoura. Em 1941, Mature casou-se com Martha Stevenson Kemp, viúva do popular líder de banda da era do swing, Hal Kemp, que havia falecido tragicamente em um acidente de carro em 1940. Esse casamento colocou Mature sob os holofotes da mídia não apenas por sua crescente fama como ator, mas também devido à ligação de Martha com o renomado músico. O casal permaneceu junto por 2 anos antes de se divorciar em 1943, embora breve. Essa união ocorreu durante um período crucial na carreira de Mature, quando ele se tornava uma grande estrela de Hollywood com papéis em filmes como My Gal Sal, 1942, e The Shanghai Gesture, 1941. As pressões de uma carreira em ascensão e os olhares sempre atentos da mídia podem ter contribuído para o fim do casamento. Seu terceiro casamento, com Dorothy Stanford Berry, começou em 1948 e durou até 1955. Esse casamento de 7 anos foi um de seus relacionamentos mais longos, ocorrendo durante o auge de sua fama. Durante esse período, ele estrelou alguns de seus filmes mais memoráveis, incluindo Sansão e Dalila, 1949, O Manto Sagrado, 1953, e Demétrio e os Gladiadores, 1954. Embora esse casamento tenha terminado em divórcio, coincidiu com o que muitos consideram a era de ouro de sua carreira de ator. Sugerindo que, embora tenha alcançado grande sucesso nas telas, manter a estabilidade pessoal fora delas era mais difícil. O quarto casamento de Mature, com a britânica Adrienne Joy Erwick, começou em 1959 e durou uma década inteira, até o divórcio em 1969. Nessa época, Mature já havia começado a se afastar da carreira de ator em tempo integral, dando um passo atrás do ritmo intenso de Hollywood, para desfrutar de uma vida mais tranquila e privada. O casal frequentemente passava tempo longe dos holofotes e, embora não tivessem filhos juntos, o casamento representou um período de relativa calmaria doméstica para o ator. Contudo, assim como em seus casamentos anteriores, a união não durou e o casal acabou se separando. Seu quinto e último casamento foi com Loretta Gay Sabena, uma cantora de ópera, em 1974. Este foi The Lounge, o casamento mais duradouro e significativo de Mature, permanecendo unido até sua morte em 1999. O relacionamento trouxe uma sensação de estabilidade e realização que muitas vezes lhe havia escapado nos anos anteriores. Loretta não era apenas uma companheira dedicada, mas também uma artista, e o amor compartilhado pela música e pelas artes ajudou a forjar um forte laço. Em 1975, o casal deu as boas-vindas à sua única filha, Victoria Mature. Victoria seguiria os passos da mãe e se tornaria cantora de ópera, dando continuidade ao legado musical da família. Ao contrário de seu pai, cuja fama residia no cinema, Victoria escolheu o palco de concertos como sua arena, dedicando sua carreira à interpretação vocal clássica. Victor Mature tinha grande orgulho do talento da filha e, em seus últimos anos, era frequentemente visto assistindo às suas apresentações e apoiando seus projetos artísticos. Seu relacionamento com Loretta e a filha representou um capítulo profundamente pessoal de sua vida, marcado por amor, apreço artístico e uma satisfação que por muito tempo lhe escapara. Ao longo de seus muitos relacionamentos e casamentos, Victor Mature permaneceu uma figura carismática, conhecido por sua combinação singular de presença em cena e charme pessoal.
Contudo, foi em seus últimos anos, com Loretta e Victoria ao seu lado, que ele pareceu encontrar o verdadeiro senso de família e pertencimento. Victor Mature nunca teve receio de dizer o que pensava. Conhecido por sua poderosa presença em filmes épicos bíblicos, como Sansão e Dalila, e faroestes como Minha Querida Clementine, ele foi um dos principais galãs de Hollywood nas décadas de 1940 e 1950. No entanto, apesar de todo o seu estrelato, Mature era uma das estrelas menos pretensiosas do ramo. Ele tinha um senso de humor afiado e frequentemente zombava de suas próprias habilidades de atuação, tendo dito a famosa frase: "Eu não sou ator, e tenho 64 filmes para provar isso." Sua honestidade sem filtros não terminou com a aposentadoria. Ela o acompanhou até o túmulo, literalmente. Segundo a lenda de Hollywood, Victor Mature certa vez brincou dizendo que não queria um funeral tradicional de Hollywood, repleto de enlutados falsos. De fato, consta que ele mantinha uma lista particular de pessoas que não queria em seu funeral. E, ao contrário da maioria das pessoas que levam rancores para o túmulo, Mature queria que os seus continuassem além da morte. No topo da lista, Louella Parsons. Uma das poucas pessoas de quem Mature era conhecido por ter expressado abertamente sua antipatia era Louella Parsons, a infame colunista de fofocas que dominou os rumores em Hollywood por décadas. Parsons tinha uma escrita afiada e uma memória prodigiosa, e os atores a temiam porque uma única menção negativa em sua coluna poderia arruinar uma reputação da noite para o dia. Ela supostamente fez comentários maldosos sobre as habilidades de atuação de Mature durante sua ascensão na década de 1940, embora ele tenha minimizado a situação com seu humor característico. Amigos dizem que ele nunca se esqueceu disso. Ele teria dito a um amigo do golfe: "Se Louella aparecer no meu funeral, diga a ela que a única coisa que será publicada é o meu elogio fúnebre." Claro, Parsons morreu em 1972, décadas antes de Mature. Mas isso não o impediu de mencioná-la como uma persona non grata eterna. Para ele, a questão não era o momento certo. Era uma questão de princípio, e George Cukor também estava na lista de pessoas proibidas. Victor Mature nunca trabalhou com o famoso diretor George Cukor. Curiosamente, George considerou Mature para estrelar o filme que estava dirigindo. Mas, após a adaptação de 1946 de O Fio da Navalha, Zanuck inicialmente contratou George Cukor para dirigir o filme. Mas divergências criativas levaram à saída de Cukor, e a experiência, segundo muitos relatos, não foi nada agradável. Cukor, conhecido por seu estilo meticuloso e exigente, supostamente não apreciava a capacidade de atuação de Mature, o que ficou evidente durante as filmagens. Por sua vez, Mature achava Cukor arrogante, preferia atores de arte com formação acadêmica e menosprezava ídolos de matinê como ele. "George me tratava como se eu fosse um móvel", disse Mature certa vez. "E nem mesmo um móvel caro, mas como uma cadeira de sala de espera." Décadas depois, quando pensou nas pessoas de quem gostaria que se lembrassem dele com carinho, o nome de Cukor não estava nessa lista. Clifton Webb, a estrela que se achava boa demais para todo mundo. Depois, havia Clifton Webb, o ator refinado conhecido por sua presença aristocrática nas telas e seu complexo de superioridade na vida real. Webb era conhecido por desprezar atores que considerava inferiores a ele, e Mature, com sua origem humilde e porte atlético, se encaixava nesse perfil. "Eu vi Clifton Webb uma vez em uma festa", teria dito Mature. "Ele me olhou como se eu tivesse trazido sujeira para dentro do quarto. Não disse nada. Apenas sorri e derramei uísque em seus sapatos." Isso pode ou não ter acontecido, mas é exatamente o tipo de anedota de Hollywood que Mature adorava contar. O executivo que ele não suportava, Dor Sherry. Outro nome que supostamente constava na hipotética lista negra do funeral de Mature era o de Dory Sherry, o executivo da MGM que sucedeu Louis B. Mayer. Sherry era conhecido por sua preferência por filmes com mensagens profundas e lições de moral. E certa vez, ele tentou eliminar gradualmente as produções mais impactantes e espetaculares que fizeram de Mature uma estrela. "Ele achava que eu era exagerado, barulhento demais, tudo demais", disse Mature na década de 1970. Bem, acho que ele estava levando tudo muito a sério. Alguém deveria ter dito a ele que filmes são para serem divertidos. Sherry e Mature teriam entrado em conflito mais de uma vez durante o planejamento da produção. Victor Mature não teve um funeral grandioso ao estilo de Hollywood. Quando faleceu em 1999, aos 86 anos, sua cerimônia foi pequena e privada.
exatamente como ele desejava. Não houve discursos de colegas de elenco tentando obter um último momento de destaque, nem tapete vermelho com pessoas de luto, nem homenagens extravagantes. Foi uma cerimônia discreta, com a presença de familiares, amigos próximos e alguns parceiros de golfe de longa data. Mas, se dependesse de Mature, haveria uma placa na porta com os dizeres: entrada proibida para Luella Parsons, George Cukor, Clifton Webb, Dory Sherry e qualquer outro que já tenha dito que eu não sabia atuar. Estou morto, não surdo. E, no fim das contas, essa é a despedida perfeita para um homem que nunca quis ser idolatrado, apenas lembrado por quem realmente era. Victor Mature, o ator americano conhecido por sua beleza rústica e por seus papéis em épicos bíblicos e filmes noir, faleceu de leucemia em 4 de agosto de 1999. Aos 86 anos, ele morreu pacificamente em sua casa na sofisticada comunidade de Rancho Santa Fe, Califórnia, um subúrbio sereno e próspero localizado no norte do condado de San Diego. Mature viveu uma vida relativamente privada em seus últimos anos, afastando-se em grande parte dos holofotes de Hollywood e dedicando-se ao golfe, aproveitando a aposentadoria e refletindo sobre sua prolífica carreira de ator, que abrangeu várias décadas. Seu falecimento marcou o fim de uma era, já que Mature era uma das últimas estrelas remanescentes do sistema clássico de estúdios de Hollywood. Após sua morte, Mature foi sepultado em sua cidade natal, Louisville, Kentucky, cidade com a qual manteve uma forte ligação por toda a vida, apesar de seus anos em Hollywood. Seu túmulo está localizado no jazigo da família no cemitério de São Miguel, um local de descanso eterno, tranquilo e histórico para muitos nativos de Louisville. Seu túmulo é marcado por um monumento impressionante e simbólico, uma réplica do Anjo da Dor, uma figura de anjo chorando criada pelo escultor americano do século XIX, William Wetmore Story. Esta estátua dramática e melancólica, frequentemente associada a um luto profundo, ressalta o sentimento de perda sentido por fãs, familiares e admiradores do legado de Mature. O monumento não apenas honra sua memória, mas também expressa o profundo carinho e respeito que sua família tinha por ele, colocando sua memória entre seus entes queridos no lugar onde sua vida começou. Em reconhecimento às suas contribuições para o cinema americano, Victor Mature também foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, localizada no número 6780 da Hollywood Boulevard. Essa estrela serve como um tributo permanente ao seu impacto na indústria cinematográfica e à sua popularidade duradoura junto ao público. Posicionada entre os nomes de inúmeras outras lendas da tela prateada, a estrela de Mature comemora uma carreira que incluiu papéis importantes em filmes icônicos como Sansão e Dalila, 1949, Minha Querida Clementine, 1946, e O Manto Sagrado, 1953. Suas atuações ajudaram a definir uma era cinematográfica, especialmente nos anos do pós-Segunda Guerra Mundial, quando Hollywood estava no auge de sua influência global. Embora frequentemente interpretasse figuras estoicas ou heróicas, Mature trazia uma singularidade calorosa e humana a seus personagens, conquistando o respeito de seus colegas e fãs. Mesmo décadas após sua última aparição no cinema, o legado de Victor Mature continua vivo através de reprises de seus filmes clássicos, retrospectivas feitas por historiadores do cinema, e a contínua admiração dos entusiastas do cinema clássico de Hollywood. Sua estrela na Calçada da Fama não apenas homenageia seu passado, mas também garante que seu nome permaneça visível e celebrado na história cultural de Hollywood. Ela serve como um lembrete de um homem que certa vez declarou: "Não sou ator, e tenho 64 filmes para provar isso." Um comentário modesto que não fazia jus ao talento genuíno, à presença em cena e ao carisma que o tornaram uma estrela amada e inesquecível.